Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Tramas do Destino, e é o terceiro da série sobre a obsessão do Miranda. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é colocado, publicado ali após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer nossa oração. Nossa oração pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para o capítulo 23. Vamos botar aqui para cima. Terapia desobsessiva. Então, já tivemos o capítulo anterior, foi feita aquela reunião para falar com o espírito Hermínio, né? Primeiro foi em relação a Lisandra, e aí era aquele espírito que tinha raiva dela, e aí depois foi agora em relação. O espírito. Lisandra não, primeiro foi o Rafael. E é aquele espírito específico com ele, né? O caso da obsessão com ele. Aí agora, no capítulo anterior, foi com a Lisandra, e era o espírito Hermínio Lopes. E agora eles vão falar a continuação dessa terapia, todas as providências que eles vão ter que tomar. Então, o Miranda vai começar contando que logo após os socorros ministrados ao espírito Hermínio Lopes, foram tomadas do lado dele, né, que ele fala do nosso lado, providências especiais junto a Lisandra, a fim de auxiliá-la no processo depurador. Em virtude da problemática íntima, decorrente do ultraje às leis em que incidira no passado, não apenas o Hermínio lhe constituía comensal, junto à vitalidade fisiopsíquica de que se nutria, não era só ele, né? Aí no caso aqui, porque eu tirei uns pedacinhos aí e ficou sem muita conjugação aqui, porque não era somente o Hermínio que era o comensal da parte do corpo, da mente, como ele fala, fisiopsíquica aqui. Aí ele vai explicar. Com os centros da emotividade seriamente desconectados e com os registros da memória inconsciente em desgoverno, fácil lhe eram o desequilíbrio, o consentimento às interferências espirituais negativas, ao comando direto dos adversários desencarnados que a exploravam. Então, por causa disso, que ela também sempre permitia, lembrando que Elisandra ela, né, não queria se melhorar, ela não queria ir ao centro, não queria fazer nada disso, se permitia nessa autopiedade também, na autoobsessão, ela deixava. Então, o desequilíbrio se mantinha e consentia as interferências desses de adversários encarnados. Então, com a imantação psíquica, decorrente do processo obsessivo de longo curso, a vampirização espiritual se desenvolvia, minando-lhe as defesas mentais e orgânicas. Então, no caso, em caso, em relação aos espíritos desencarnados, sem se darem conta do prejuízo próprio em face da agressão injustificável obsidiando Lisandra, aí o Miranda coloca uma observação: porquanto a ninguém, sob pretexto algum, é lícita a ação maléfica. Então é uma agressão justificada, né? Os enfermos espirituais passavam também a depender dos seus fluidos, que lhes eram tonificadores, a fim de prosseguirem fruindo as sensações do tônus físico. Então é por isso que a gente sempre fala que é parasito, porque ela enraiza pelo perispírito do encarnado, então eles vão se transformando em verdadeiro parasito, porque
ficam ali sugando, né? Para quem conhece parasitose, já viu como é que um parasito vai e se prende no organismo humano ou no organismo animal, isso eles ficam sugando por todas aquelas, vamos dizer, garras, cada um tem uma maneira de se infiltrar no tecido orgânico. Então, eles também ficam e precisam disso aí, né? Por isso que são parasitas, eles só vivem em função do que estão ali sugando a energia. E aqui, como diminuir essas resistências? Porque a Lisandra cada vez ficava mais fraca. O grupo infeliz, responsável pela parasitose espiritual, passaram a lutar entre si, disputando, na simbiose obsessiva, as fracas e escassas reservas de energia da paciente desequilibrada. Então, estava diminuindo e ele mesmo brigando para ficar cada um pouquinho da reserva de energia dela. De procedência moral inferior, macumunaram-se inicialmente para a agressão em que se empenhavam, no início da obsessão. Depois, percebendo-se defraudados, em razão da predominância de Hermínio, passaram disputa entre si, estabelecendo no campo mental da jovem uma verdadeira batalha. A gente imagina isso, gente. A pessoa está com obsessão, ainda tem os espíritos disputando entre eles, aí a cabeça da pessoa, o campo mental, torna uma verdadeira batalha. A pessoa realmente enlouquece, né? Porque, além de tudo, não tem um monte de pensamentos que não são dela, e aí fica tudo misturado. Nos processos obsessivos graves, os perturbadores, com o tempo, se debelam em vampirização odienta, na qual absorvem alimento em que sustentam as débeis forças em alucinado desalinho. Dessa forma, a vítima se lhes transforma em fonte de vitalidade, de que não se conseguem separar com facilidade. Então, só está reforçando, só que aqui ele acrescentou que não consegue se separar com facilidade. Em qualquer alienação obsessiva, não se podem esquecer das necessidades em que se debatem os perseguidores. Espíritos enfermos são nossos irmãos da retaguarda ascensional, que aguardam o socorro da nossa benevolência e a elucidação evangélica, a fim de que se refaçam interiormente, mudando os centros de interesse pessoal para outras direções. Afastá-los, pura e simplesmente, sem os orientar e os socorrer cristamente, redundaria em fracasso, em considerando que a luz da caridade e o pão do amor devem ser destinados a todos, encarnados ou não. Então não existe esse negócio de vai afastar o espírito se não fizer, se não orientar, socorrer cristamente, e no caso ali sempre com a orientação do evangelho, não vai redundar em fracasso. Também não se pode esquecer que o verdugo, frio calculista, assim se encontra porque foi construído pela fraqueza, pela imprevidência da sua atual presa, quando em situação diversa nos idos do pretérito. Amor e caridade, portanto, sempre como cimentos divinos para alicerçamento das bases, na edificação espiritual e moral que se tenha em vista. A obsessão, mesmo se apresentando na sua feição mais simples, revela uma anterioridade causal. Então, teve uma causa, e aí é que está querendo dizer, uma outra existência, possuindo raízes que não podem ser erradicadas com facilidade, sem que se reportem os esforços às suas matrizes legítimas. A terapia desobsessiva sempre exige responsabilidades, impondo regras indispensáveis para o êxito. Em face de tal injunção, é de todo conveniente que se estabeleçam intercâmbios com os mentores espirituais, antes de se aprofundarem os interessados no mecanismo da técnica saneadora. Então, a gente sabe que tem que ter esse atendimento espiritual, no caso, intercâmbio com esses mentores, para que possa conseguir fazer a desobsessão. Naturalmente, mediante a evangelização do paciente, que é um fator preponderante para qualquer empreendimento socorrista, a oração conjunta, Ministério Fluidoterápico pelo passe, podem conseguir resultados excelentes. Então, evangelização da pessoa, do encarnado, né? No caso também, junto o desencarnado. Oração conjunta, Ministério de Fluido, quer dizer, passe, podem se conseguir, porque aí Miranda acrescenta, porém, não geralmente. Sem o labor iluminativo do parasita espiritual, ou seja, se não conseguir esclarecer que ele possa se iluminar com o evangelho, né? Ou o obsessor, no caso é o parasita espiritual, removem-se apenas os efeitos.
porque é entidade ligada por sutis processos de sintonia psíquica, resultantes da afinidade de hábitos, das vibrações viciosas, dos costumes transatos, ela sempre retorna, atraída poderosamente pelo turbilhão psíquico a que se imanta, no impositivo da regularização dos débitos. Não adianta, aquilo ali está no espírito encarnado, vai ficar atraindo ele, puxando, e ele vai retornar se ele não conseguir ser ali esclarecido. Por isso que é importante ter aquela reunião mediúnica para esclarecer o espírito. Bom, nesse sentido, a mudança de fixação mental da vítima, que transformada em algoz, da vítima naquela época, que agora é obsessor e foi transformado em algoz, se não tiver essa mudança, no caso, resolvendo esquecer e perdoar a ofensa, libera-se do poder, do propósito nefando. E ele, esquecendo, perdoando, se libera desse propósito. Embora o devedor, que é o obsediado, somente se exima ao sofrimento que se impôs quando cresça em valores morais. Então, sempre lembrar que quem é que tem que mudar para ajudar na cura é o encarnado. E tem que mudar para poder crescer em valores morais, nas conquistas íntimas, pelo bem desenvolvido ou pela dor bem suportada. Então, você começar a praticar o bem, que não foi o caso da Elisandra, né? E a dor bem suportada, em outras atividades ele coloca aqui, isso tudo ajuda com que a pessoa que está ali crescendo valor moral, espiritual, ela consiga no caso, vai se desligando do obsessor. Consideremos ainda que nos processos obsessivos, entidades irresponsáveis, não vinculadas ao obsesso, se permitem atrair pela turbulência da alienação que os desperta, passando a engrossar a fileira dos perturbadores. Então, o que é que nós temos aqui? A gente sempre comenta. Está lá a pessoa pensando com pessimismo, com tristeza, seja o que for que a pessoa estiver, né, pensando e irradiando aquela energia. Outros espíritos atraídos, todo mundo está aqui pela turbulência da alienação, ou da tristeza, ou da raiva, ou da mágoa, seja o que for, vão ser atraídas para essa pessoa, para essa outra pessoa. Então ele fala entidades responsáveis não vinculadas ao obsesso. Não tinha história nenhuma antes, Elisandro. Tem ali alguns que têm, mas também assim, foram juntando ali, fazendo grupinho de outros que não tinham, passaram a engrossar a fileira dos perturbadores. Então, logo que se iniciam os labores socorristas na técnica desobsessiva, e aí ele, Miranda, já está contando em relação à história dessa terapia que estão exercendo. Os ociosos, não comprometidos diretamente com o paciente, são afastados, demandando outras zonas e buscando outros insensatos com os quais se afinam naturalmente. Então, quando começam a fazer essa, que eles vão mostrar todo o trabalho que eles têm, já tem os ociosos que não estão aí, começa a ver que o pessoal está começando a defender que vai dar muito trabalho, né? Aí eles já mesmo já se deixam afastar e são afastados da casa, no caso, que ela está morando, e aí a gente sabe que tem nesses lugares ficam vários espíritos no quarto da pessoa, então vários outros livros contam, né? E aqui o Miranda começa a falar que, no caso, em tela, cessado a doutrinação e posterior deslocamento de Hermínio Lopes, que não vai voltar para perto dela, porque ele foi esclarecido, né? O irmão Natércio convidou-nos a uma cuidadosa observação das zonas cerebrais da paciente, invadidas pelos fluidos perniciosos que lhe obstruíam o discernimento e a lucidez, fixando-a nas evocações descontroladas com que mais perdia o controle das faculdades pensantes. E foram olhar o cérebro, as zonas cerebrais. Assim fomos diretamente ao lar da enferma, que permanecia adormecida. O desequilíbrio obsessivo não alcançara ainda o estágio da subjugação, porque o algoz, que no caso é o Hermínio, profundamente vingador, preferia acompanhar-lhe o deperecimento, mediante o conhecimento da própria desdita com que a aterrorizava por meio dos conflitos internos. Então, lembra que quando ela dormia, quando ela encontrava com ele, e aí ele ficava atacando ela, e aí ela tomava ciência que ela estava ficando doida com aquilo tudo, e ele se sentia melhor assim, não queria subjugar ela e deixar ela, tipo, completamente fora da consciência, porque ele queria que ela ficasse sofrendo com aquilo. Então ele ficava ali acompanhando a debilitação dela. Os vários centros do cérebro, responsáveis pela comunicação com o mundo objetivo, permaneciam resistindo à insidiosa agressão fluídica. Todavia, já apresentavam alguns desequilíbrios
como consequência natural da pertinácia do pensamento obsidente. O centro de Broca parecia invadido por uma inundação larval que, em decorrência, impedia que a jovem se exteriorizasse com a facilidade natural, impelindo-a ao prolongado mutismo em que se refugiava. Porque a área de Broca é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem, onde está a fala, ela contém os programas motores da fala. E por isso que ela ficava muda, porque já estava lá com uma inundação larval e impedia que ela ficasse naturalmente, né, reagindo naturalmente. E aí o Miranda fala que foram com eles para o lado do Ferguson outros trabalhadores desencarnados em estágio de serviço no Francisco Xavier, a fim de cooperarem na doutrinação das diversas entidades não diretamente ligadas ao processo Hermínio-Lisandro e de outros verdugos que se locupletavam com a situação parasitária. Então, imagina que tinha gente pra caramba, tu vê aí, mostra que tem vários espíritos, e aí alguns trabalhadores encarnados foram lá ajudar, a conversar com essas entidades, né? O irmão Laércio tiveram cuidado de transferir da sociedade espírita, que eles estavam em casa, né? Eles foram para a casa deles, levou da sociedade espírita um imenso véu de tecedura especial, com substância elaborada do lado de cá. Então, foi uma substância que fizeram lá no plano espiritual, que estava lá na sociedade espírita, ele levou tipo um manto, né, um imenso véu, e que foi distendido sobre a residência como verdadeira cobertura sutil, cuja finalidade era impedir que retornassem os ociosos desencarnados, em necessidades dolorosas, e assim pudessem agravar o estado da enferma. Então foi um manto que cobriu a casa, né? Faz a cobertura e protege. Ninguém entraria, nenhum outro desencarnado, ocioso. Dois enfermeiros especiais foram colocados a serviço da defesa do lar, a fim de afastarem as mentes perniciosas que vivem a cata de identificação com os encarnados que lhes são afins. É aquele caso que está repetindo toda hora aqui, que é uma mente que fica procurando identificação, então essa mente perturbada, com raiva e com ódio, vai lá, acham igual a ela para um psicólogo que se manta e fica junto, tá vendo? Então, toda hora fala que se trata de identificação com os encarnados que são afins, com a mesma sintonia mental. Embora naquele lar o culto da oração, dos pensamentos e atos salutares gerassem uma cobertura vibratória natural, impedindo a invasão por ordem de salteadores espirituais, o processo obsessivo, não raro, violentava as defesas em face da anarquia mental que Lisandra, rebelde e insensata, se permitia. Então, ela tinha capacidade de, com essa anarquia mental, ela conseguir desestabilizar essa proteção, essa defesa, que acontecia naturalmente por causa do evangelho lá e tudo que eles faziam, conseguir abrir umas brechas. E aí, por isso que ainda ficava, violentava essa defesa e entravam alguns desequilibrados, né? A rede protetora, aquela que a Natércia botou, tinha a finalidade de produzir remissões de teor elétrico desagradável, semelhantes a choques, nos que tentassem rompê-la, atraídos pela desordem psíquica da paciente. Da mesma forma, facilmente identificado em razão das características de que se revestia, já era conhecida por muitos desses espíritos, que, receosos, não se atreviam a qualquer interferência. Então, eles olhavam de longe, que os espíritos que já conheciam não tentavam entrar, porque sabia que estava coberta ali pela rede protetora. Não se atreviam. E aí Miranda fala, com a nossa presença, em face de nos fazermos visíveis a um regular número de comensais da perturbação, estes reagiram com insultos chulos e de mordacidade, debandando por se saberem descobertos e não desejarem mudança de atitude. Então, dava de cara com aqueles espíritos mais iluminados, saíam xingando e tanto correndo, porque, descobriram a gente aqui, vamos sair. Alguns mais afoitos enfrentaram-nos, sendo necessário afastá-los por meio da utilização de aparelhos especiais, que foram trazidos e ficaram instalados no quarto da jovem abscessa. Estava cheio de aparelho também ajudando lá para dar um choquezinho, um choque básico ali em quem ficasse perturbando demais. Agora, tinha alguns que eram ingênuos, alguns espíritos, que estavam ali meio abobados, né, que a gente pensa assim, que estavam ali na perturbação que se encontravam e receberam carinhoso atendimento evangélico, doutrinação e orientação próprias, com que se permitiram conduzir, ou às vezes se assustavam, debandaram apavorados, porque tinha uns que estavam ali meio abobados, mas ao mesmo tempo ficaram, se assustavam e saíam apavorados. Somente dois outros inimigos de Lisandra. Lembra que ela matou alguns, né? Ela contou lá que ela matou alguns.
Somente dois outros aí passaram a receber tratamento especial, que se demoraria por mais de uma semana, de modo a esclarecer-os convenientemente quanto ao erro em que se perseveraram, tentando de esforço impossível, com pernicioso para eles próprios. Daqui eles não vão entrar em detalhe, qual é, quanto é, quem está, porque o principal ali era o Hermínio mesmo. Então, Miranda conta que a tarefa, que se alongou por quase 10 dias, contava com a cooperação de mais de uma vintena de esforçados e beneméritos ceareiros do nosso lado. Tinha uns 20 trabalhando. Bem como da eficiente contribuição dos familiares, que, cientificados do que ocorria, redobraram a vigilância, mantendo-se quanto possível em realizações elevadas pela oração, pelo pensamento e pelos atos cristãos. Então, em noites sucessivas, durante o parcial desdobramento pelo sono, os companheiros do corpo físico, lidadores da tarefa mediúnica em Jesus, e aí entra todo mundo, entra os médicos também, lembra do Cândido, que também trabalhava no hospital, Cândido, do doutor, todo mundo foram conduzidos ao prosseguimento do socorro, no qual participava o senhor Rafael, igualmente atendido por mecanismo equivalente, ele também estava recebendo esse atendimento, com o objetivo de uma plena conscientização das suas responsabilidades e assistido diretamente por Dona Adelaide, que se empenhava junto a ele, desempenhava junto a ele tarefa importante. Então, agora, em relação à referência, foi colocado o livro chama Obsessão ou Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E aí tem o capítulo 17, falando da terapeuta espírita para o tratamento das obsessões, e ela vai separar alguns itens, que eu também trouxe aqui, consegui tirar do PDF do livro. Então, primeiro ela comenta o processo de autodesobsessão, e aí no livro, Guilhões Partidos, Miranda fala, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Nós acabamos de estudar nesse livro, né? E ele falou isso lá, e essa é uma das principais, né? O que é bem importante em qualquer caso de obsessão é o paciente que tem que ser agente da própria cura. E o que é autodesobsessão? Ato de promover sua desobsessão através da reforma íntima, ou da renovação íntima, eu gosto mais de falar assim, tal como esclarece a doutrina espírita. É o sinônimo de autoevangelização, é o ser humano lutando para dominar suas más tendências e inclinações. Então, a primeira coisa é a pessoa começar a olhar em relação à sua reforma interior. No caso, a necessidade é outro item que colocou de fazer a reforma íntima. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Está no Livro dos Espíritos, questão 479. Então, aí, comentado lá no livro da Sueli Caldas, que hábitos de ódio, de revolta, de vingança, condicionamentos de modo de proceder egoístico, cruel, sentimentos que foram cultivados durante séculos, quem sabe até milênios, né? Somente se transformarão no momento em que, cansados de sofrer, forem tais irmãos conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. A gente sabe que também alguns espíritos só saem daquela sintonia do ódio na obsessão quando eles encontram ou uma mãe, uma pessoa que ele amou muito, e aí é fazendo bem e o amor que vai conseguir cativar esses irmãos desequilibrados. Né? A transformação moral é a meta principal de todo espírita, daquele que sente dentro de si mesmo despertarem todas as potências. E aí, nesse item Necessidade da Reforma Interior, eles comentaram também do livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, falando que o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica. Outro item que fala para a terapia da desobsessão, o valor da prece. E aí no livro A Gênese a gente vai ter em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para o obsessor renunciar dos seus propósitos maléficos. Então, com a prece a gente consegue se proteger também. Outro fator é a ação do pensamento. Pensar é criar. Então, a realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios, ou seja, a pessoa não, aqui no nosso mundo não é material, pensou e se realizou, mas tem que ter, sempre lembrar que o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Então, se você fica pensando, você vai criando e aquilo vai formando na sua mente.
tá? Nós temos o poder, vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Exigindo isso, cuidados especiais para o esforço de continuidade, se for um bom pensamento, ou extinção. Uma pessoa tem que se esforçar, às vezes, para poder tirar aquilo. Isso está no livro Pão Nosso, né, mano? Tirar aquele pensamento da cabeça. Então, assim, presta atenção que pensar é criar o tempo todo. E a Sueli comenta que os benfeitores espirituais têm trazido ensinamentos sobre a importância de nossa atitude mental. Não damos o devido valor à necessidade de selecionar as ondas mentais que emitimos e as que captamos. E nisto reside todo o segredo, se assim podemos dizer, da existência humana. A gente sempre comenta aqui que a vida é feita de vibração, de energia, de ressonância, tudo isso está aparecendo aonde? No pensamento. Tá? Essas ondas mentais, aí se fala, reside todo o segredo da existência humana. O mundo, o universo funciona assim. Então, na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde, da doença, da paz e do desequilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Não nos bastam frear, né, frear as atitudes menos dignas, então você não vai, não age, e permitir que elas se realizem nas asas do pensamento. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Então a gente não faz, mas pensa, né? Cabe-nos disciplinar as emoções e os pensamentos que defluem delas. Cabe-nos ter essa disciplina, mas essa disciplina deve ser fruto da compreensão, da certeza de que é realmente melhor. É preciso querer gostar de atuar no bem. Não é você achar, não, eu não posso pensar assim, mas você não, no fundo, você gosta de fazer aquilo, ou você gosta de pensar assim. Então tem que ter a disciplina, mas partindo da compreensão que as vibrações tem que estar sempre, a gente procurar coisas edificantes, textos, né? E a gente procura escutar e conversar, palavras também que levem o pensamento, levem o espírito. Então, nisso tudo, você tem que ter essa compreensão para poder querer gostar de atuar também no bem. A desobsessão é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. Então, se mudou para um pensamento nobre. É a mudança do padrão vibratório sobre o influxo da mente que optou pela frequência mais elevada. Essa mudança é uma questão de escolha. E para isso temos que acionar o quê? Uma das maiores potencialidades que existe no ser humano, que é a vontade. E o próximo item, então, para a desobsessão, é o poder da vontade. Está no livro dos médiuns, o poder, a vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, do ser pensante. Então, ela é, pois, o comando geral da nossa existência. Ela é a manifestação do ser como individualidade no uso do seu livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher, mas só o faremos quando usamos a vontade, usarmos a vontade. A gente escolhe, mas também você tem que ter a vontade de seguir aquele pensamento ali, aquele livre-arbítrio, mas com um pensamento focado, né, com objetivo. Outro item fala da terapia da caridade, para você também, né, na terapia da desobsessão. Todos necessitamos nos engajar nos serviços de amor ao próximo. Joana de Anjos nos alerta no livro Dimensões da Verdade. Ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Outros recursos são os recursos espíritas, que aí a Joana vai falar no livro Florações Evangélicas. Recorre aos recursos espíritas. Ora, e ora sempre, para adquirir de resistência contra o mal, que infelizmente ainda reside em nós. Permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sorve um vaso de água frutificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento. E, sobretudo, realiza o bom serviço. Também lembrar que esse bom serviço são as boas ações, a gente fazendo bem, também é uma das principais vamos dizer, instrumentos para isso. E por último, aqui que entra, que não sendo, não porque é o mais fraco aqui, mas é porque a gente também tem que lembrar que para conseguir uma terapia de obsessão, tem o culto do Evangelho no lar, e aqui está falando no livro Mestre de Amor, da Joana Codivaldo,
um trechinho. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Jesus no lar é vida para o lar. Então, que terminamos essa primeira parte. Vamos aos nossos comentários e dúvidas. Isso, você falou do Evangelho no Lar, né? E realmente, né, uma das terapias, né, além da reforma interior, né, da qualidade dos pensamentos, é o Evangelho no Lar. Se você tiver, né, a oportunidade de fazer com todos os integrantes da casa, perfeito, né? Mas se você não puder, por qualquer razão, porque às vezes dentro da nossa casa nem todos são espíritas, né? Alguns professam outras religiões, então às vezes acaba não não curtindo muito, mas aí você faz sozinho, né? Você faz sozinho porque essa terapia é uma terapia interior para a gente, né? Primeiro porque você se aproxima do Evangelho, né? Do entendimento do Evangelho, e isso vai fazer uma melhora nos seus pensamentos, né? Nas suas atitudes com o passar do tempo, esse entendimento, né? Das coisas, dos ensinamentos de Jesus, e fora que a tua casa passa a ter uma egrégora, né? Vamos dizer assim, de proteção, porque você, mantendo a regularidade, você vai receber os bons espíritos em sua casa sempre para te orientar, enfim. E essa coisa da qualidade dos pensamentos, isso é muito importante, né? E é o que mais pega na nossa dificuldade, né? Da nossa mudança interior, é mudar o pensamento, os pensamentos negativos, até os sentimentos, né? Aqueles sentimentos que a gente às vezes nutre, né, por determinadas situações da vida, do passado até, né? Às vezes a gente teve algum conflito no passado com a família e não consegue superar, e tudo isso faz parte dessa mudança, né, que a gente precisa fazer, né? Achei muito legal isso. E o valor da prece, né, Sultane? A prece, a gente não é nada sem a prece, uma prece bem do fundo do nosso coração, né? Pedindo a Deus. Quando a gente faz uma prece assim, sincera, a gente sente até um alívio no coração, né? E é isso aí. Com certeza. E esses recursos todos que estão aí, a gente olha como é que os benfeitores trabalham, a quantidade de coisas. Você vê que tinham mais de 20 desencarnados lá junto, né? Com o Natércio, com o Miranda, trabalhando aí, vai, coloca manto sobre a casa, leva equipamentos para dar choquezinhos básicos nos espíritos que estão ali à toa. A quantidade de trabalho, de empenho que a quantidade de espíritos que já tinham lá desencarnados, né? Que estava A perturbando. gente não faz ideia, né? A gente não faz A ideia. gente não faz ideia. Uma pessoa ali que estava, né? Porque Coronel, todos estavam obsediados. Gilberto estava tranquilo na dele, e a mãe e a tia também. Era só pela menina, e tu vê a quantidade de trabalheira que eles deram, porque, né? Assim, era a Adelaide, no caso, um espírito mais superior, né? Foi lá, intercedeu, pediu, e eles foram. Quem mudou ali foi o ambiente também da mãe e da tia, né? Também o Gilberto, no caso, acrescentou depois. Por quê? Porque antes estava assim, a casa estava desnorteada. Enquanto eles não estiveram fazendo esses trabalhos, ia para o centro, recebia o passe, aí começou todo mundo a se melhorando, né? Se melhorar o ambiente da casa com o próprio evangelho, como você falou. Aí a quantidade de coisa que eles foram fazendo para conseguir. E aí a gente vai ver ainda, né? Eu até já dei uma olhadinha no final, mas não vou mandar spoiler aqui, o que vai acontecer, mas acontece que assim, tudo para tentar melhorar a saúde dessa que já está muito afetada. Porque ela já está bem o corpo já está muito afetado. E a gente lembra aqui que teve o caso do filho do Dr. Bezerra, eu já falei com vocês, que ele conseguiu
tirar o obsessor e o obsessor avisou ele, mas ele não, o teu filho não vai resistir. E o filho dele só deu tempo de falar com o pai numa lucidez e depois morreu porque já estava entranhado demais. Ele não conseguia mais ficar. Deve estava com os órgãos psíquicos, né? Já estavam tão afetados que quando o obsessor saiu, carregou aquelas raízes entranhadas, ele estava muito afetado no organismo e não conseguiu. Também foi sugado. Lógico que ele tinha lá, né? Nunca ninguém vai fazer a mudança de plano fora da hora nesse sentido, porque ele também se deixou de alguma maneira. O que aconteceu, eu não sei a história direito, mas isso acontece. Então vamos ver o caso da Elisandra como vai ficar. A Lisseca fala, ah, é Pedro. Su, eu estava escutando a Carla falar, e é verdade, o evangelho no lar é de uma importância tão grande, que eu falo com o Pedro aqui, que a gente, além de eu criar o hábito de fazer o evangelho a segunda-feira, eu criei o hábito com o próprio Pedro, a gente lê nem que seja uma página daquele Jesus no lar, antes dele sair para a faculdade, antes de começar o dia. Eu venho notando, já não é de hoje, já, né? Já tem 2 anos vai fazer que eu moro aqui, e já vinha fazendo esse processo de adaptação desde quando a minha mãe estava encarnada, que eu passei a fazer com ela, do lado dela, ela deitada na cama, e eu fiz, sabe? Comecei ali a fazer assim. E ela, no princípio, ela não era acostumada, porque minha mãe era católica, não tinha nenhuma noção da doutrina, mas ela passou a gostar tanto que ela falava para mim, ela pedia, você esqueceu? Não está na hora? Eu, calma, mãe, não esqueci. Ela, não, é para a gente não deixar de fazer, sabe? Era de uma suma importância. Deu um embasamento muito grande para o processo todo que ela passou para desencarnar. E hoje eu tenho certeza que foi de uma vital importância eu ter sido orientada na época, lá na vidência que eu fiz na casa de Francisco, que realmente eles falaram que eu precisava fazer. Aí eu falei, eles falaram, não, se você puder fazer junto dela, então melhor ainda. E agora, né, em tudo que a gente, na vida da gente, o Pedro mesmo já criou um hábito, né? Que a gente, as velhas ficam no quarto delas, mas elas escutam. Então, é muito importante isso. Muito, muito. Eu ainda me lembro que alguns amigos lá na casa mesmo falavam que quando a gente cria esse hábito, a nossa casa e a redondeza, ela cria uma luz diferente. Aí eu falei assim, eu não sabia disso. Mas aí eu fui observando que a mudança foi gradativa. E realmente a gente precisa, não pode deixar de fazer o evangelho no ar. Sabe, Luiz, o André Luiz Foi tem isso que eu queria falado. falar da meu. O André Luiz, no livro dele, fala que ele viu umas luzes, até parece um pedacinho, uma coisa mais ou menos, dizendo isso no livro Nosso Lado Hoje, que eles mostram lá um monte de luzinhas, aí a mulher fala, ah, que é aquilo? Ah, são as casas onde estão se fazendo oração, coisa e tal. Que é com você sim, com certeza você muda a psicosfera sua, a psicosfera da casa e tudo vai melhorando, com certeza. Fala, Sandra. Eu escutando agora a Aliceia falando, né? É, não que eu tenha praticado isso, mas eu, uma vez na infância, né? A madrasta da minha mãe era aquelas católicas macumbeiras. Eu chamava assim porque era o que ela era, né? Ela ia à igreja e tal, tinha as devoções dela, mas também ia à Umbanda. E aí, uma vez, depois da morte do meu pai, eu ainda era criança, me deram um banho lá, né? Mandaram eu jogar uma água, né? Depois que eu terminasse de tomar banho, né? E aquilo me trouxe, assim... Eu lembro da sensação, eu tinha 10 anos, eu lembro da sensação do depois, a paz que eu sentia. Eu não sabia o que que era aquilo, não tinha a menor ideia, mas eu lembro da sensação, porque eu também sempre fui uma pessoa muito
observadora do meu interior. Então, eu tinha 10 anos, mas eu lembro muito bem. E a Aliceia falando agora sobre o Evangelho no lar, me remeteu a isso. Eu acho que é como se fosse um banho, ele limpa a atmosfera, né? Ele traz uma paz, né? Eu não sei, eu linkei com isso, não sei nem por quê, entendeu? Porque minha única experiência é essa, dessa vez, né? E depois eu perguntei para minha mãe, já adulta, eu lembrei disso, perguntei para minha mãe por que que me deram aquele banho. Ela me disse que era porque eu andava muito chorosa da morte do meu pai. Devia ter algum por perto, né? E aí e aquilo incrível, né? Eu me lembro muito eu não lembro do antes, eu lembro do depois do banho. O antes eu não lembro o que que eu estava sentindo, mas eu lembro depois. Mas outra coisa também que eu queria falar é que essa questão de que o espiritismo me trouxe, agora é uma coisa assim que eu vou levar para o lado do humor, é que é, eu sempre observei meu interior, né? E fiz terapia, fiz psicanálise, então isso, né? Eu aprendi mais ainda. Então, eu sou uma pessoa ansiosa geneticamente, até porque minha mãe era também. Mas o Espiritismo me trouxe o seguinte, isso eu acho até engraçado. Hoje em dia eu não consigo ficar só ansiosa. Eu fico ansiosa e com medo de que alguma coisa encoste em mim, porque eu estou naquele estado mental que não é legal, né? Mas, assim, eu falei, além de eu ficar ansiosa, ainda fico preocupada, né, de tentar. Eu falei, bom, isso não foi muito legal, né? Mas, assim, eu eu acho que isso também ajuda, né? Eu fico, embora esteja brincando com a coisa, eu acho que ajuda, porque eu não fico ansiosa assim, sabe? E fico, não, eu fico tentando equacionar minha mente, tentando elaborar para não dar corda àquilo, né? Mas é isso que eu queria falar. Esse lado aí do humor, eu acho, para mim, é imprescindível, Mas essa tua mesmo com consciência, assuntos sérios. os seus Hã? pensamentos, você com a consciência dos pensamentos, você está fazendo autoconhecimento. Você está ali refletindo, você vê, estou sentindo assim, isso faz parte do autoconhecimento. E aí, daí, à medida que você vai fazendo esse, pensa, aí vai, é consciente disso, você pode ver que você pode modificar uma coisa, pode modificar outra. É assim que começa. Isso é Não, tem um lado autoconhecimento. terapêutico, sim, entendeu? Exatamente. Mas eu fiquei pensando, poxa, além de ansiosa, agora eu fico preocupada porque eu não, Vigia o o estado pensamento. mental é importante. Vigia, Hã? porque pode você não ser você que está pensando. Então aí você tem que Pois ficar é, vigiando mesmo. pois é. Agora outra Sandra, Sandra Pereira, fala. A gente não tem ideia, né, realmente do trabalho que a gente dá ao plano espiritual. Porque, evidentemente, eles estão ali enfocando um caso pontual, um caso que foi assistido, né, teve toda a orientação do plano espiritual para intervir. É um lado didático, né? Então, não foi escolhido esse caso, né, assim, à toa, né? Ele tem várias particularidades que mostram, né, várias atuações, várias questões. Mas aí isso nos remete a pensar na nossa questão, né? Porque é importante a gente pensar em qual é o meu cadinho, né? O que que eu aprendo com isso, né? Então, assim, na nossa vida, como é, né? A gente que não tem uma grande influência desse tipo, a gente não está sofrendo um processo obsessivo tão claro, né? Ou tão prejudicial à saúde. A quanto chega a influência do plano espiritual menos elevado nas nossas vidas, né? Trabalho que o nosso anjo da guarda tem, né? E aquele livro, né? Você queria ser feliz, acho que é esse nome, né? As desventuras de um anjo da guarda, ele mostra bem como é que é isso, né? Então, no dia a dia, quanto esforço a gente não deveria empreender a mais
para se controlar, para se policiar, para tentar reajustar o nosso pensamento, tanto para que a gente não dê tanto trabalho, quanto para a nossa própria saúde, né? Então, assim, a gente precisa, né, com essas noções, mudar de atitude, direcionar o nosso pensamento e procurar conviver com esses conhecimentos que a gente tem de uma maneira mais leve, mas também mais responsável. Era isso que eu queria dividir com vocês. Exatamente, perfeito sua reflexão aí junto, porque o trabalho que a gente dá, ou se não dá agora, já deu, né? Ou, ou se der bobeira e ficar em vigilante ainda vai dar mais ainda, mas todos nós, assim, tem momentos que a gente passa que fica um pouco desequilibrado e dá trabalho, nosso mentor está ali do lado, às vezes falando, falando e a gente não quer escutar. Tá revoltadinho, tá, né? Tá rebeldezinho. E aí eles que nós estávamos até comentando antes, que assim, tem uns que chegam para o lado e deixam você ficar ali na sua vontade, com seu livre-arbítrio, agindo daquela maneira. Mas como a Sandra falou, nós temos agora, com a consciência da doutrina, e cada vez mais a gente estudando esses casos específicos, como a Carol falou, esse caso aqui foi o que o Miranda escolheu contar, entre os milhares que ele deve ter passado, tanto encarnado quanto desencarnado depois, porque ele é educativo, tinha vários, né? Ele vai agindo, vai mostrando vários caminhos para a gente, para as pessoas que forem lendo, os leitores, encarnados, pudessem aprender. Daí a gente vai aprendendo sempre com a experiência do próximo. E aí, nesse caso, temos sempre que vigiar nosso pensamento, porque a gente sabe que depende da gente. Em tudo, depende de criar o presente, de criar o futuro, porque o que a gente faz no presente, a gente está criando o futuro, e aí também nos auto-perdoar do que a gente já passou, porque não adianta se culpar. A gente se fez algum erro, estava na ignorância, ou se fez também porque não tinha ignorância, assim, do que a gente sabe agora, e não teve muita força naquela época. Agora nós estamos com bastante conhecimento e uma força aí, e deixando o nosso mentor mais feliz, porque agora a gente está tentando, está se esforçando para melhorar, né? Eu vou continuar o texto, gente, senão a gente não consegue falar tudo. Depois a gente comenta mais, porque tem outro negocinho que eu quero comentar, até no anexo. Então vamos continuar aqui do capítulo. O capítulo tinha poucas folhas também, mas, quer dizer, resumindo, dá pouco. Então, assim, o Miranda vai falar que para aquisição de um problema é muito simples. Só que a solução sempre exige um complexo mecanismo. E aí ele alerta, não é por outra razão, que as advertências evangélicas, livra-nos do mal, resistir à tentação, elas merecem regime de urgente reflexão. Nos processos obsessivos, não se pode improvisar, esperar o milagre e iludir-se. Então, o que é que nós estávamos comentando? Quando ocorre a melhora do enfermo na esfera física, um imenso labor foi executado no plano espiritual. E aí ele vai contando agora o que foi acontecendo. Lentamente, o perispírito de Lisandra, com seus centros de ação reestimulados, passou a exigir do espírito maior soma de atividades no domicílio carnal. Ela tinha que se esforçar mais ainda na carne, no corpo, né? Os impositivos kármicos exigiam-lhe novas renúncias e martírios, com que se libertaria, caso aproveitasse as lições dos gravames passados. A organização mental necessitava de assistência especializada, então já estava afetada, como nós comentamos, que poderia ser realizada por nós outros, é o Miranda falando. No entanto, mediante o afastamento do lar pelo internamento hospitalar, então aí, então contando que ela também estava lá, foi feito no quarto dela, mas também ela teve uma época que estava internada no hospital. Essa época eu acho que ela não está em casa, ela está internada no hospital, porque ele fala que ela estava afastada do lar pelo internamento hospitalar. Seriam acionados dispositivos para reajuste e reencontro espiritual estabelecido na sua programação planificadora. Então, estava fazendo tudo isso, tanto em casa quanto onde ela estava, todos esses dispositivos. O irmão Laércio utilizaria, doravante, a capacitação de Epifânia e seus fluidos carregados de emanações físicas para a revitalização de Lisandra. Então, dá a entender que a Epifânia vai ficar ministrando passe e analisando. Gilberto, igualmente envolvido na trama dos destinos que tinha curso no lar, passou a receber assistência espiritual mais direta, em razão das responsabilidades que lhe caberiam no futuro. Então, aí a gente já está vendo, está visualizando a programação reencarnatória que vai aparecer,
que ele vai ter que ajudar também, né? Aí deixando, né, no mínimo sendo pai de algum dos espíritos que tem a ver com a história, bem como ele também, além dessa assistência espiritual, ele estava tendo essa resposta porque ele teve a consequência um esforço honesto que empreendera para acertar, desde que o espiritismo lhe alcançara as províncias da alma. Então ele estava assim, igual a mãe, a tia, estava se dedicando para melhorar. E também teve a namorada, lembra? A noiva, não sei que já está noiva, que a suave e doce presença de Tamires acalmava-o. E a espiritualidade de que ela era dotada estimulava-o a insistir no bem e encarar o pai e a irmã à luz clarificadora da reencarnação, sob a dulce mensagem do Evangelho libertador, auxiliando na vitória sobre si mesmo. Então, aqui, gente, quis fazer essa observação, que fui eu mesmo que quis, porque eu escuto, e todo mundo tem essa mania de falar, tá? Quando você escuta em todas as palestras, mania de falar que a espiritualidade está cuidando da gente, a espiritualidade qualquer coisa que em relação que tem ajuda espiritual, eles falam que é a espiritualidade. Então, na verdade, esse termo já virou, não tem jeito, já pegou. Mas a espiritualidade, ela vem, o termo se origina do latim spiritus, que quer dizer sopro. Então, significa que aquele sopro divinal de nossas almas, o nosso encontro com a nossa própria essência na busca por algo maior que nós mesmos. Então, você ouviu na internet. Então, ela é basicamente um vínculo entre as pessoas e Deus ou qualquer outra divindade que a pessoa queira. Também é como se fosse a religiosidade, a transcendência. Então ele fala aqui, olha só como é que é isso esse tipo de conceito que ele coloca. Ele usa que a Tamires, a espiritualidade de que ela era dotada, ou seja, ela tinha muito vínculo com Deus. Não é a espiritualidade que tinha alguém que estava com ela, porque virou tipo um bom espírito. E, pessoal, vocês podem reparar que eu falo sempre, os benfeitores espirituais, eu não falo a espiritualidade fez isso. Não estou aqui condenando ninguém que fala, não, tá, gente? É porque realmente o termo ele significa isso. Então, quando a gente fala, a espiritualidade está tomando conta, não, a espiritualidade não é bem isso, mas já virou, vamos dizer, virou até uma gíria, uma gíria espírita. Então, na verdade, é o vínculo entre pessoa e Deus. Então, essa menina tinha uma espiritualidade dotada, era muito grande a espiritualidade dela e ela estava sendo usada para acalmar o Gilberto, entendeu? Fiz essa observaçãozinha aqui, mas é minha mesmo, tá? Continuando o texto, na terapia desobsessiva, a contribuição dos amigos encarnados é sempre valiosa. E aí ele vai contar com as pessoas que estão trabalhando no centro, né? E a família também. Investidos das responsabilidades cristãs e sinceramente interessados no auxílio fraternal, esses amigos, esses espíritos encarnados, eles emitem raios mentais de teor específico. E aí o Miranda está falando de que nos utilizamos para atingir os resultados superiores. Então, quando um amigo, quando uma pessoa, um trabalhador do centro, está ali emitindo esses raios, né, com oração, com prece, eles, os desencarnados, os benfeitores, vão lá e utilizam esses raios mentais para atingir os resultados superiores. São energias, né? Então, ele continua falando, cada mente é um dínamo gerador de energias, cuja intensidade e procedência canalizam forças poderosas conforme a direção que se lhes dá. Então, também nós podemos dar para o bem como para o mal, né? Lembra que lá o Dr. Tel, naquele livro primeiro que a gente estudou, que era Os Bastidores da Obsessão, ele utilizava toda a força poderosa, ele tinha sido um mago, né? Que em 500 anos atrás ele teve lá toda aquela força dele poderosa. Um dínamo, uma mente gera energia, só que a energia dele era encaminhada para o mal. Aqui ele fala, e canaliza, a gente canaliza essa força. Então, o Miranda continua falando. E ele fala dele, estados desencarnados, que a energia, a onda mental, ela é portadora de energias ainda desconhecidas para nós outros desencarnados. E a onda mental agrega como desarticula as moléculas que compõem a matéria em suas múltiplas e complexas expressões. Então, eu vou parar aqui um minutinho agora para mostrar um pedaço do livro, O Ícaro Redivivo, que é um livro maravilhoso, que ensina muita coisa que a gente não vê em outros livros. O espírito Adamastor, ele tem uma didática maravilhosa. Então, como a gente vai entender essa onda mental que agrega e desarticula as moléculas? Então, agora eu vou colocar só um trechinho, só uma folhinha, que eu adoro esse livro, se vocês puderem, eu tenho ele em PDF, quem quiser ler em PDF, mas vale a pena, é enorme, tá? Do tamanho do Memória do Suicida, mas é fantástico. Então, nesse capítulo 6, esse livro foi escrito por Gilson, o médium é Gilson Teixeira Freire e o espírito Adamastor. No capítulo fala da fisiopatologia da autodestruição.
Foi aqui que eu aprendi, e eu coloquei assim, na minha cabeça já existia essa ideia sobre Deus, o universo, e aqui ele vai explicar perfeitamente como é que isso funciona, né? Não sei se vocês, como eu tirei um pedaço, né? Não sei se vocês vão conseguir entender basicamente tudo, mas de qualquer maneira, depois, se vocês quiserem, eu boto até mais outros no próximos capítulos para frente. Então, deixa eu ver aqui. Então, nesse plano, no nosso plano, isso quem está falando é o Damastor, tá? E ele é o espírito que está cuidando do Santos Dumont. E essa história desse livro é sobre o espírito Santos Dumont, desde quando muitos anos atrás, vai contando depois que ele foi e ele se suicida, né? Se enforca. E aí está contando como é que funciona o corpo, o universo. O nosso plano, o perispírito, também chamado de psicossoma, é entendido como um organismo energético impulsionado por duas forças básicas, uma de expansão e outra de contração. Então, aí a gente já vê que essas forças básicas são as mesmas forças do universo. É impressionante como é que tudo tem a ver. O primeiro impulso, caracterizado como hiperdinâmico, tem caráter construtivo, operando crescimento, atividade e aumento de metabolismo. O segundo, o hipodinâmico, então o primeiro era a expansão, né? E o segundo, que é o hipodinâmico, que é o de contração, gera repouso, diminuição de metabolismo e degeneração. A contração faz decrescer o tônus vital e a expansão o dinamiza. Portanto, não são movimentos necessariamente espaciais, porém dinâmicos e vibracionais. Então, não é porque aumenta, diminui, contrai, no sentido de ser um movimento espacial. É vibracional. Então, estamos falando aqui energeticamente. A expansão promove construções de órgãos para atender às necessidades do espírito, impulsionando a vida, enquanto que a contração os destrói, protagonizando a morte. Morte que nunca é fim, mas apenas mudança de plano de manifestação, permitindo-se com isso a constante renovação do organismo. Do equilíbrio e alternância entre essas duas pulsões nascem todas as operações, as atividades operacionais do perispírito e, consequentemente, do corpo físico. A diminuição de um deles condiciona o impulso para o aumento do outro, de tal forma que o psicossoma funciona igual uma mola. Se contraída, tende a se expandir. E se estendida, propende a se contrair. Estão entendendo? Dentro dos princípios de ação e reação que embalam todos os fenômenos do universo, sejam físicos, químicos, biológicos ou espirituais. Então, o universo funciona assim: contração, expansão vibracional. Né? Por isso que o pessoal, que os cientistas estão falando que o universo está se expandindo, agora tem várias, né, colocações disso. Eu até entrei na internet um pouquinho, mas aí eu achei muito confuso para trazer várias teses científicas que já estão falando disso. Então, é assim que funciona. E o princípio é quê? De ação e reação. A ação e reação ela vai ser sentida na matéria. Tá? Isso aí eu aprendi outro dia numa palestra, não sei, não lembro mais quem, que ela gera, em relação à matéria, você vai falar em ação e reação. E em relação ao espírito, nós vamos falar em causa e efeito. Então, a elaboração evolutiva, você para evoluir, né, dessa forma, se faz, a elaboração para evoluir, se faz pela alternância entre ciclos de retração e expansão, com resultados efetivos no desenvolvimento constante do espírito. Por essa razão, crescimento e destruição, vida e morte devem se alternar no palco da evolução, onde uma é apenas condição que propicia o desenvolvimento da outra. Isso faz ainda da evolução com a onda de fases opostas, uma trajetória de ascensão entrecortada por períodos de desfazimentos. Assim se faz o progresso, que, como todo ciclo, deve alternar suas fases. E aí ele vai falar em relação ao nascimento, os momentos do nascimento e da desencarnação são os instantes nos quais se pode verificar com maior precisão a atuação dessas duas forças perispirituais. Então, precedendo a reencarnação, o perispírito é dominado pelo impulso contrativo, condensando-se em uma diminuta unidade celular, processo conhecido lá no plano espiritual por restringimento ou miniaturização, cuja intensidade está intimamente relacionada à condição de vida de cada espírito
sendo tanto mais intensa quanto menor o seu patrimônio evolutivo. Então, vai depender da maturidade, né, do espírito, né, o nível evolutivo dele. Ao entrar em contato com a carne, abraçando um óvulo fecundado, o perispírito deflagra o movimento oposto. Então, estava todo diminuindo, diminuindo, agora, pum, vai ao movimento oposto, expansionista, realizando-se com impressionante desenvoltura a rápida expansão da maturação embrionária. O impulso de contração, no entanto, não está por completo detido, mas segue impondo ritmos de pequenos retrocessos ao organismo, induzindo-o a destruir momentaneamente o que fez, mas apenas para se refazer. É um movimento chamado catabolismo. Isso aí, para quem entende biologia, entende um pouquinho melhor. O impulso expansionista predomina nitidamente quando a pessoa está crescendo. Já encarnou, agora está o impulso expansionista predominando nitidamente, realizando-se o crescimento orgânico, movimento dominado pelos fisiologistas de anabolismo. Dessa forma, o metabolismo orgânico se compõe de uma fase de crescimento, a anabólica, interposta por uma outra de destruição, a catabólica. Então, só para a gente ver, que eu sempre fiquei com isso na cabeça, quando eu li esse livro, me abriu uma visão, né, de Deus e do universo muito grande, sempre em função da energia, da vibração, né? A gente entender que Deus não é uma entidade, não é quem, nem é o que, né? Nem é quem é Deus, nem é o que é Deus. Kardec perguntou o que é Deus, que ficou a inteligência. E que é isso aí. Nós temos que ver que é uma força de. E aí a palavra força reduz muito a situação, mas eu gosto de entender como se fosse uma força, uma vibração. A vibração, o movimento é vibratório. Eu sempre falo aqui na história da ressonância. Vai, bate lá, ressoa e volta. Até o exame de ressonância é isso, né? Ele vai, joga no órgão a vibração, e aí a vibração volta e registra a imagem. Então, basicamente, funcionando desse jeito. Então, agora vamos terminar aqui o textinho, não tem muito, não. Share. Então, aí, quando o Miranda fala aqui que a onda mental agrega como desarticula as moléculas, então a gente consegue entender um pouquinho melhor. Ela agrega ou não desagrega, né? Então, na verdade, aí agora vai falar um pouco mais e vamos pegar um pedaço do André Luiz falando como é que a situação vai. O Miranda continua dizendo que a criação, por isso mesmo, é decorrência da mente divina, a criação, né, toda, que tudo rege. Em razão do quê? Em parte alguma existe o vácuo. Nem ocorre mecanismo de inutilidade, produzindo paradas ou caos. Na energia pura está a base de todas as coisas. A mente, constituída por energia especial, emitindo raios e ondas contínuos, quando dirigida com objetivos próprios e conhecidos, sincroniza com as vibrações que constituem o mecanismo geral, podendo alterar-lhe o conteúdo, o potencial dinâmico. Então, é a mente que vai jogar esse poder, essas ondas eletromagnéticas, também a gente sabe que também tem isso, que é nessa vibração aí, e vai conseguir fazer as mudanças, tá? E ele está falando aqui em relação a tudo, mas também especificamente ao processo obsessivo, aqui falando da Lisandra, dos próprias pessoas, aqui agora vai dar o exemplo do médium doutrinador. Todo mundo irradiando a mente, jogando irradiando energia. O médium doutrinador, em face disso, é precioso colaborador nas tarefas obsessivas, por emitir e exteriorizar as vibrações especiais que são próprias da vida física. Então, nessa casa da gente estar encarnado, aí ele vai falar também do passista, nós estamos emitindo e exteriorizando uma vibração que o desencarnado não vai ter, né? Então, ele atua, aí ele coloca atuando em nosso plano de ação, ou seja, lá para o lado espiritual, ele atua como recurso ideoplástico expressivo. Bem assim, funcionando na qualidade de força energética mais carregada de potencial humano, resultante da filtragem pelo corpo físico. Ficou um pouquinho meio enrolado, mas é o seguinte, com o nosso pensamento do médium doutrinador, quando ele vai falando, ele vai formando para o espírito que ele está, né, esclarecendo lá, que é aquele chamado doutrinador, mas depois mudou para médium esclarecedor, né? E aí ele vai usar essas, quando vai conversando, vai formando a ideoplastia, e aí o espírito vai vendo, né? Como também pode ter foi lembrado de coisas do passado, coisa e tal, mas só que ele vai conseguindo com essa energia, e quando o espírito está numa. Está sendo dando passividade num outro encarnado, também ele ainda sente mais ainda, né? Que é o tal do choque, o choque do espírito com a carne, né? Esqueci que é o nome agora.
E junto com o doutrinador falando e fazendo, emitindo e exteriorizando essas vibrações. E agora vai falar do médium passista. No conjunto dos cooperadores encarnados, o médium passista, disciplinado e vigilante, pode ser comparado a um interruptor que aciona a passagem de forças. Então, é o que eu tenho vindo, que eu venho falando com vocês, depois que eu aprendi lá, do jeito mais profundo e mais didático com o Jacob Sotrovão, que o médium que ministra o passe, não é ele que joga a energia, nem a energia dele que sai. Ele está ali, ó, é um interruptor que aciona a passagem de forças através das suas próprias potencialidades. Ele funciona entre o desencarnado e o outro, que é o portador de qualquer distúrbio, que pode ser encarnado. Aí no caso aqui, a gente sabe que também tem esse lance das reuniões mediúnicas no plano espiritual. Mas, no caso aqui, estamos falando em nada, reuniões no plano físico. Então, ele aciona a passagem de forças. Ele vai seguir. Só que aí o Miranda coloca que ele, nesse trabalho, ao filtrar as energias procedentes de nós outros, ou seja, quando a gente ministra o passe, nós estamos recebendo a energia do nosso mentor, ou de outro benfeitor, se for o caso, e vamos enviar na nossa oração, com a nossa vontade de ajudar para aquele encarnado, ele fala que ao filtrar as energias de nós outros, transmite-as carregadas das forças pessoais. Essa força pessoal, além de ser a força mesmo, a oração está indo junto, com amor, com a vontade de ajudar, né? Aquela caridade. Então, mais facilmente, essa força que um passista vai emitir é mais facilmente assimilável pelos necessitados, em função do estágio na conjuntura fisiológica. Então, quando também está ministrando o passe, naquelas reuniões mediúnicas, ou até no estudo que a gente faz, que está lá o médium estudante lá com algum irmão que está precisando de esclarecimento, no momento que ministra o passe, também vai e passa para uma calma, uma tranquilidade para aquele espírito que está ali dando passividade, né? Naquele estudo, naquela reunião. Então, continua falando do passista. Verdadeiro transreceptor, que é um aparelho que combina um transmissor e um receptor, com componente de circuito comum para ambas as funções num só aparelho, então faz a mesma coisa num só aparelho, é transmissor e receptor. Então, esse médio passista, ele é um verdadeiro transreceptor. E é indispensável para ele gerar energias puras, salutares, que os benfeitores, que aí no caso Miranda está falando, de que nos utilizamos para os complexos trabalhos mistos de restauração de perispíritos enfermos e organizações somáticas realizadas. Então, eles utilizam para tudo, para acalmar, para restaurar o perispírito, né? E a organização somática, no caso do próprio, né? No caso do encarnado também. Então, todavia, o mais alto potencial, e aí é o aviso para a gente aqui, que a gente já falou que médio ele não é, eu que curo, né? O mais alto potencial curador dispõe ao homem, se este não se vincula aos labores de santificação e não se engrandece interiormente, mediante a vivência do cristianismo, em sua pureza, torna-se detentor de graves recursos destrutivos, que são utilizados por mentes infelizes e impiedosas com as quais sintoniza por processos especiais de identificação de propósitos, de inconsciência, de responsabilidade, que passam a comandar a dominação perniciosa. Nós já falamos isso várias vezes. Nós vamos ver um caso desse, vai ser um livro que a gente vai estudar para frente, eu não lembro mais qual é o nome, mas que tem um médium curador, que fazia cura direto, e aí depois ele vai aí começa, né, a achar que ele era o máximo, a vida dele vai virar de cabeça para baixo, porque ele vai sintonizar somente direto com essas mentes infelizes, e o livro praticamente o caso base é desse médium curador. É um livro que não sei se é daqui a uns 2 livros, mas vai ser um livro também bem, bem interessante. Então, o Miranda fala assim, ó, mas não é só com médium não, tá? A ocorrência sucede com todo aquele que se permite licenças e desequilíbrios morais. Então, não está seguindo a vivência do cristianismo em sua pureza, ou tentando, não se esforçando, não tentando, né, se ligar a textos ou escutar e pensar de maneira mais nobre, mais elevada, vai poder ter essa sintonia aqui com nossos irmãos desequilibrados e mentes infelizes. Agora, que ele comenta aqui que os que portam essas expressivas forças de atuação energética, ou seja, aqueles médios mais também ostensivos, né? Mais facilmente se fazem presas daquelas mentes, por motivos óbvios. Porque quanto mais ele tiver aquela força, mais ele também, se ele não vigiar, ele absorve, capta, né? Tudinho.
Cada criatura emite as vibrações que lhe são próprias, cabendo-lhe o dever inadiável de aprimorar tais energias, colocando-se a serviço do bem operante. E o precioso meio de alterar providencialmente as próprias forças é o conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus. Aí termina o capítulo falando dos colaboradores do Francisco Xavier, adestrados no plano físico em tais trabalhos, ou seja, aqueles que também, os encarnados, que ele também trabalhava ali, é, foram os instrumentos fáceis para a execução dos serviços curadores junto ao Sr. Rafael e Elisandra, que exteriorizavam posteriormente os resultados das valiosas terapias de que se faziam objeto. Ao Senhor cabiam agora os resultados do abençoado esforço despendido. E na referência do livro Mecanismo da Mediunidade, com André Luiz, aí tem um momento que ele está conversando com. Não, esse aqui é o mecanismo, aí ele só vai botando estudos, né? Então ele diz que o espírito pode, na essência, ser comparado a um dínamo complexo, que o Miranda falou lá, né? Dínamo é uma máquina rotativa que converte energia mecânica em elétrica, então também está transformando uma coisa na outra. O dínamo espiritual, que aí o André Luiz está explicando no livro, diz: o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação, que é a mudança de uma substância noutra. Então, seria a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, ligadas à mente eletromagnética pela mente. Forças essas que guardam consigo a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador. O espírito, tá? Lembrando, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e a exteriorizá-las simultaneamente. Só que a gente assimila qualquer corrente. A nossa sintonia é principal, porque você vai assimilar essas correntes e vai exteriorizar. Então, aí, tomar cuidado para não sintonizar corrente que não é do bem. No Livro dos Espíritos, só para lembrar, que aí ele fala lá que o Miranda fala sobre a criação, né? Que a mente é criação. Na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? Logo no comecinho, Kardec pergunta. E a resposta é: Deus lhe dispõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. A encarnação é quando vem a primeira, né? Que a gente chama encarnação. Assim que saiu do espírito, já virou para a fase luminal, já tivemos a encarnação. Então, atinge a perfeição relativa, né? Lógico, a gente sabe. Aí, continua a resposta dos espíritos. Além disso, o espírito precisa desenvolver a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós temos que lembrar que nós somos espíritos e tudo que a gente faz com a nossa mente, a gente está criando, e nós somos co-criadores do universo. E por isso nós temos muita coisa, né, na natureza aí fora do lugar, porque a gente também está criando, aí começa a ficar preocupados e indignados e com raiva disso, aqui também vai modificando a psicosfera, e aí várias vezes o Miranda fala: olha, em volta do planeta tudo escuro, energia densa, porque está todo mundo pensando coisa que não é boa, que não vai levar a nada, que só vai piorar a situação. Então nós temos que desenvolver a parte que toca na obra da criação, prestando atenção no que nós estamos criando. Todo pensamento, toda palavra, toda ação, né, atitude, e tudo que a gente for fazendo, a gente está criando. E para terminar, aqui tem no livro Boa Nova, mais uma coisa, acrescentar aqui para poder a gente respirar, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, com Chico Xavier, tem o capítulo 8, Bom Ânimo. Então é uma conversa, vou pegar um pedacinho só, lógico, conversa do apóstolo Bartolomeu com Jesus. Então, Bartolomeu estava meio desanimadinho, aí Jesus chega perto, pergunta o que ele estava sentindo, aí fala: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então, vai ficar a vida inteira tendo que ficar, né, assim, sofrendo, esforçando, né, que eles estavam, né, passando muita coisa. E aí Jesus fala: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? E aí a observação que fizer que assim, essa alegria aqui na aba, ficar com alegria com tudo, estou vendo um monte de coisa triste acontecendo, não estou alegria, não. A alegria aqui, ela está vindo para a gente na forma de gratidão.
Então, nós temos que considerar que a alegria, ou seja, a gente está grato, então já é uma alegria isso, né? Grato por tudo que a gente tem, né, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nós temos que ter gratidão pela vida o tempo todo. E a coragem e a esperança aqui, no sentido também que é pela certeza e confiança em Deus. Que dias melhores virão, que tudo passa, que a gente sabe, né, que estamos sempre protegidos, nunca estamos sozinhos, e aquilo tudo que a gente repete aqui sempre. E aí depois o Bartolomeu fala. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? É porque ele, né, no final, ao longo da história, é legal a gente, quem quiser depois ler ela inteira, ele vai chegar em casa porque a família dele, todo mundo contra ele, o pai, todo mundo fica irritado que ele está lá o tempo todo e não estava trabalhando, e porque, né, ficar atrás de Jesus, todo mundo contra, reclamando. Ele fala, quando tudo parece luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus esclarece com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, aí fica a mensagem final, para a gente parar para pensar que nossas adversidades, nesse momento, é para a gente sair da ilusão da terra e ficar olhando para a verdade do reino de Deus. Primeiro, nós temos que ver o que vem de Deus, que o resto não será acrescentado, né? A gente conforme lá é o Evangelho. A gente tem pouquíssimo tempo para comentar. Vamos fazer comentários ou perguntas aqui diretas e nós vamos terminando. Pontuar, né, Su? Muito interessante esse conceito que você trouxe da expansão e contração do universo, né? Me remeteu muito a Darwin, né? Que nada se perde, tudo se transforma, né? Muito interessante esse conceito. Se a gente parar para analisar, né? Como realmente a criação de Deus, tudo está intercalado, né? Realmente nada se perde. Muito legal. E a ciência está chegando lá, tá? Eles estão chegando a todas essas confirmações da expansão do universo, então eu estou impressionados. Só que eles não chegaram ainda nessa sensação de entender que o negócio vai e vem, vai. Ele fica, tipo, pulsando, né? Como até Miranda até falou, num pulsar, né? Fala assim, Uhum. Como Jesus falou também, rapidinho, né? ah, O pai continua criando até hoje, né? Ele cria e continua criando sempre, né? exatamente. É isso. Fala, Sandra. Pereira. Eu acho que a maioria está como eu, né? Com aquela sensação de que, puxa vida, eu vou ter que assistir isso umas 2 vezes depois para conseguir dar conta do que eu achei que tinha entendido. Tem que pegar o texto que eu mando depois, que aí esse texto complementar eu mando também, e assim, quem puder ler o livro depois, é um livro maravilhoso, porque não é só isso que ele fala, ele vai explicando tanta coisa, a ovoidização, porque o processo do Santos Dumont foi isso, né? Ele foi figurando um ovoide. E aí ele explica o porquê que acontece isso, como é que sai, mas em lugar algum, livro algum, né? E olha que eu já li, tipo, talvez os 200 livros que tem vários conceitos assim, eu nunca tinha visto. Quando eu li esse livro, eu fiquei impressionada com o esclarecimento que ele dá no livro. É muito bom. Só que muitas pessoas, nem por ser grosso também, as pessoas não acabam não lendo, e muitas pessoas também não comentam, porque eles não leram, né? Como é que vai comentar? Ah, tem uma estrutura, tem uma professora nossa lá do Francisco de Paula que está lendo agora, está gostando bastante. Já daqui a pouco ela vai fazer umas referências. Quem mais que pediu para falar aí? Sandra Ferreira? Eu quero. Tá, o menino tá acabando de ler, mas de qualquer maneira eu vou mandar em PDF para vocês, tá? Terminando aqui, eu já mando. Quem quiser também, tiver comigo, quiser o livro físico, tem uma pessoa acabando de ler, aí os que eu encontro, né, lá na Francisco de Paula, podem pegar comigo. Vai, Sandra Ferreira, quer falar? Sandra quer falar? Tu tirou o áudio aí? Não? Sandra Ferreira agora. Então, tem mais ninguém aqui com áudio ligado.
Vai falar? Ah, tá mudo. Tá bom, então não vai. Gente, então olha só, também faltam 4 minutinhos, né? Então depois vamos nos falando aí, de repente, essa parte que eu trouxe do Ícaro, a gente pode, eu posso até fazer mais um outro, porque está no PDF, posso fazer mais um pouquinho de resumo, porque realmente, para quem não leu nada ainda, vai ficando meio confuso. Mas juntando os dois textos, o que você vê direitinho, que eu fui identificando que o Miranda foi falando, estava nessa sequência de pulsar, de expansão, contração, de agregar e desagregar. Eu falei, gente, ele está falando exatamente como funciona. Então, aí o texto não está tão grande, porque eu tirei do contexto, né? Mas aí depois eu posso até passar mais coisas, se vocês quiserem, me chama lá depois no privado. Carla, cadê a Carla? Carla, vamos fazer a nossa oração final? Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos de estudo, esses momentos em que nós temos acesso a essas informações preciosas dos bons espíritos para o nosso aprendizado, que nós possamos levar esses aprendizados para o dia a dia, para a prática. Sabemos que nossa encarnação é um grande desafio que precisamos vencer e queremos, Senhor, contar sempre com o seu auxílio, com o auxílio dos benfeitores espirituais, com os nossos amigos. E é o que nós temos recebido em abundância, mesmo não merecendo. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Beijo para todos. Terça que vem continuamos. Vamos, de pouquinho em pouquinho. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.